Olá! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados, as características gerais e os peixes, que fica na página 293 a 301. Os animais vertebrados, eles compreendem os animais que possuem coluna vertebral, que é um eixo sobre o qual o corpo é distribuído. São animais vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves e os mamíferos. Além da coluna vertebral, esses animais possuem crânio, que é uma estrutura óssea que fica localizada na cabeça, que protege o encéfalo. Os animais vertebrados realizam a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, ocorre o encontro das células reprodutoras masculinas e femininas, que são os gametas, que são os espermatozoides, e o ovócito 2, que popularmente é chamado de óvulo. A união do espermatozoide e do ovócito 2 ocorre durante a fecundação, ou, se preferirem chamar assim, fertilização, e origina o zigoto. Algumas espécies possuem fecundação interna, outras possuem fecundação externa. Na fecundação interna, o espermatozoide, eles são depositados no interior da fêmea. Enquanto a fecundação externa, os gametas são lançados no ambiente, dentro da água ou em ambientes úmidos, para evitar que as células desidratem. Após a fertilização, o zigoto se desenvolve, ou seja, ocorre multiplicação de suas células e passa a se chamar de embrião. Aí, nessa ilustração, vocês podem ver que tem um sapo, né, com a sua fêmea, e ele está apertando, ele dá um abraço chamado aplexo, aonde ele aperta a fêmea e a fêmea libera os óvulos, e ele vai e lança o seu espermatozoide em cima desses ovos. Os ovos estão aí, é só vocês olharem aí, dá para ver. E na outra figura é o óvulo, o ovócito 2 e os espermatozoides. Peixes. Nós vamos falar sobre os peixes agora, e os peixes eles constituem um grupo bastante variado, são animais exclusivamente aquáticos e o seu deslocamento na água se deve ao movimento de seus músculos e das nadadeiras, né, ou barbatanas, que controlam a direção. São animais ectotérmicos, pecilotérmicos, ou seja, não conseguem controlar a temperatura corporal. Assim, a temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente. A maior parte dos peixes respiram por brânquias, porém a piramboia, que é um peixe amazônico, ele é pulmonado. Na respiração branquial, a água contendo gás de oxigênio dissolvido entra pela boca, passa pelas brânquias e sai por uma abertura lateral chamada opérculo, que é presente apenas nos peixes ósseos. Nas brânquias ocorre a passagem de oxigênio dissolvido na água para o sangue e do gás carbônico dissolvido no sangue para a água. A maioria dos peixes possui um órgão sensorial responsável pela detecção de organismos e de obstáculos por meio de vibração na água, que é a linha lateral. O excesso de sais é eliminado por meio das glândulas especiais localizadas nas brânquias. A reprodução desses animais ocorre principalmente por postura de ovos e externamente lançado os gametos na água. Lançando, né? Os peixes podem ser classificados quanto à composição do esqueleto, em peixes cartilaginosos, que são os condrictes, e peixes ósseos, os teíctes. Os peixes cartilaginosos, os condrictes, eles possuem esqueleto constituído por cartilagem. Uma diferença em relação aos peixes ósseos é o resíduo do seu metabolismo. Nesse peixes ocorre a excreção de ureia. Os tubarões e as raias são representantes deste grupo. Agora nós vamos ver que o tubarão, que é um dos representantes dos condrictes, que é o maior predador dos oceanos, medindo até 8 metros de comprimento e pesando quase 2 toneladas. É muito individualista e instável, mudando de comportamento toda hora. Na parte frontal do seu corpo existem sensores elétricos com os quais ele capta as batidas cardíacas de um outro animal que está bem até 3 km de distância. Esse animal ele é capaz de projetar a boca para fora da face, aumentando o tamanho da mordida. Ele gosta de se alimentar de focas, leões e elefantes marinhos. As raias
também são representantes. Peixes ósseos ou osteíctes. Eles vivem na água doce e em ambientes marinhos. Nós temos o exemplo de peixe marinho, o peixe dourado, e o pirarucu, que é um peixe de água doce, que vive normalmente no Rio Amazonas. A maioria dos peixes faz parte desse grupo. O esqueleto dos peixes ósseos é constituído de material ósseo e, diferente dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos excretam amônia. Eles possuem um órgão chamado bexiga natatória, que ajuda na flutuação do animal. Nós sabemos que a diversidade aquática tem diminuído muito nos últimos anos, graças às ações do homem na natureza, né? Que são chamadas de atividades antrópicas, que têm contribuído para a diminuição do número de espécies. Agora nós vamos falar sobre outros peixes, mas lembrando uma coisa que é muito interessante, que o cavalo marinho também é considerado um peixe, tá? Então, outros peixes, nós encontramos as lampreias e as feiticeiras. Elas não se enquadram em nenhum dos grupos de peixes estudados até aqui. Elas possuem a pele lisa e não possuem mandíbula, por isso são chamadas de agnatos. As lampreias são ectoparasitas de animais, como peixes e baleias. Elas se alimentam de fluidos corporais dos seus hospedeiros. Nós podemos encontrá-las em água doce e salgada. Já as feiticeiras são exclusivamente marinhas, sendo encontradas a mais de 25 metros de profundidade e se alimentam de pequenos poliquetos e crustáceos. Poliquetos são animais marinhos. E essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!